Fala galera, meu nome é Mark e hoje eu vou apresentar para vocês um horror analógico brasileiro, um dos melhores que eu já vi aqui no Brasil. Então fique agora com Nexa Farm. Até o momento da gravação, a gente tem 6 episódios dessa série. Pra acabar com o piolho, passa logo o escapim. O primeiro episódio da série apresenta pra gente 2 vídeos. O primeiro vídeo é esse que vocês viram aí do remédio Scabin. Interrompemos nossa programação para um alerta urgente. Um novo parasita, chamado Pediculus humanus capitis, foi identificado e está ligado a uma doença embíca extremamente grave, atingindo principalmente crianças. Então, se seu filho está tendo algum desses sintomas, procure um médico o quanto antes. O primeiro sintoma é vômito intenso, com uma coloração amarronzada. Segundo sintoma é uma febre bem alta e tremeliques pelo corpo. E por último, antes do estágio final, uma tontura extrema junto com alucinações. As seguintes palavras serão ditas: minha cabeça coça, eles estão dentro da minha cabeça, eles irão comer minha cabeça. E por último irá acontecer uma implosão na cabeça do seu filho, uma explosão de dentro para fora. Não recomendamos estarem comendo ou na escola neste momento. E o segundo vídeo, como vocês viram, é um plantão sobre uma nova doença relacionada a piolho. Então daí a gente já começa a perceber o rumo que a série vai querer tomar. A gente já percebe uma relação entre o remédio para piolho e essa nova doença relacionada a piolho que está surgindo. Mas por enquanto a gente não tem muita pista do que está acontecendo. Então a gente vai para o segundo episódio. Que vão fabricar, inicialmente, 3 tipos de medicamentos biotecnológicos, os chamados biofármacos. Remédios produzidos por meio de DNA que modifica geneticamente uma célula para... E agora no segundo episódio a gente já começa com um vídeo mostrando o interior da fábrica e a produção. E já dá para perceber com o que essa empresa trabalha. Remédios biológicos. E o que eles falam que são remédios biológicos? Remédios que são usados DNA na composição, diferente dos outros remédios que são usados químicos sintéticos. E agora a gente tem acesso a uma conversa de uma chamada policial. Pelo que dá pra perceber, essa mãe aí que não mostra o nome nem o rosto, provavelmente a filha dela usou esse remédio que foi apresentado lá no primeiro episódio por essa empresa, que a gente tem até o logo dela e o nome agora, Nexa Farm. Dá pra perceber que a filha dela teve efeito colateral. E pelo visto o efeito colateral não é muito bom não, viu? A mãe dela encontrou ela do lado da cama, depois dela ter dormido e usado o remédio, né? Provavelmente o remédio dessa empresa, Nexa Farm. E o terceiro episódio já começa com alguém batendo numa porta. Ele não tem muito nexo com o restante do vídeo, mas se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que esse vídeo é daquela moça que estava fazendo a chamada para o policial.
E aqui no terceiro episódio a gente já tem um pouco mais de informação, principalmente nessa tela. Não sei se vocês já perceberam, mas até agora a gente não tem um protagonista, alguém pra gente acompanhar. A gente só tá vendo anúncios, plantões e informações. E aqui a gente tem a gravação da tela de computador, provavelmente de um funcionário, né, um doutor, aí da Nexa Farm. Doutor Rafael, a data e algumas informações que a gente vai ver agora. E o primeiro e-mail que a gente tem acesso aqui é o e-mail do presidente Silva, provavelmente. E como sempre, essa informação traz mais dúvida do que certeza. Aqui a gente tem um assunto, que é esse tal projeto Sandman. E embaixo ele está pedindo para o Dr. Rafael o relatório, no máximo até o dia 29. E por último ele pede para iniciar o teste o mais rápido possível. E a gente não sabe ainda. E a segunda conversa é de um tal Dr. Júnior. E pelo visto eles são amigos. E ele tá pedindo para conversar com o Dr. Rafael em particular, provavelmente alguma coisa, e pelo visto é urgente. Por último, a gente vê aqui a mensagem de algum desconhecido, alguém que mandou mensagem pro Dr. Rafael, porém, eles falam, nós sabemos o que vocês fazem. Só pelo que a gente viu agora nesses 3 episódios, a gente já dá para perceber que realmente a Nexa Farm tem algo de errado. Então, galera, só pelo que a gente viu até agora, esses 3 episódios, a gente já dá pra perceber que esse Análogo War, essa série vai ser muito grande, cheia de mistério. Tem algumas teorias, porém eu vou trazer outros vídeos falando sobre as minhas teorias, o que eu tô achando dela até agora. E na parte 2, eu falo pra vocês os outros 3 episódios que ainda sobraram, beleza? Beleza, fui nessa, valeu, tchau.